A gente vai falar aqui sobre um prêmio muito importante. Foram prorrogadas até 13 de fevereiro, próximo domingo, as inscrições para o segundo prêmio de reconhecimento acadêmico em direitos humanos, o PRAD. Criado em 2020, o prêmio é uma parceria entre a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e o Instituto Vladimir Herzog, com o objetivo de reforçar o compromisso da universidade com a defesa dos direitos humanos no Brasil. E a nossa convidada de hoje é a Josiane Serrazoli, professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e coordenadora do Observatório de Direitos Humanos da Universidade. Olá, Josiane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na rádio para falar desse prêmio. Josiane, vamos lá, vamos falar da importância, né, de um prêmio de reconhecimento acadêmico no atual cenário político do país, né, onde a gente sabe que cientistas são muito perseguidos pelo governo Bolsonaro. Pois é, e eu estava pensando aqui exatamente nessa questão hoje, né? Ontem nós tivemos a discussão sobre o agronegócio e sobre agrotóxicos. E aí eu posso pensar qual que é a importância da universidade no meio disso, né? Total, porque é o nosso conhecimento, o conhecimento que os colegas desenvolvem, né? Eu sou da área de história, não é a área que eu desenvolvo conhecimento na universidade, mas os colegas que trabalham justamente com a química, com a biologia, os colegas da engenharia agronômica, que estão atentos a isso, que podem contribuir nesse debate. E é um debate que vai repercutir na saúde pública, né? Então, uma universidade que não está preocupada com as consequências do seu conhecimento, com os efeitos do seu conhecimento, costumo dizer que não sei se ela vale a pena, se ela realmente precisa existir. Então, esse prêmio quer relembrar à universidade o seu compromisso com a dignidade da vida. Esse é o papel. E aí, você mencionou o momento atual. Poxa, o momento atual nos grita, clamando por assumir esse compromisso publicamente. Então, esse prêmio quer dar visibilidade para essa postura, para esse compromisso. Exatamente, Josiane, você já falou em relação ao PL do veneno, né, que foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem, né, e eu já aproveito para avisar que daqui a pouco a gente vai aprofundar esse tema justamente, né, com um cientista e também com um parlamentar que foi contrário ao PL do veneno. Daqui a pouquinho, logo em seguida da sua entrevista. Então, já fica ligada aí que a gente vai, com certeza, abordar esse assunto, como você disse, vai trazer consequências seríssimas à saúde da população. Agora, falando ainda da importância dos cientistas, a gente tem aí a pandemia da Covid-19, né? Ficou nítido, né, o papel da ciência, das universidades, no relacionamento com a sociedade. Esse prêmio busca reconhecer trabalhos científicos em várias áreas, né? Então, qual que é o maior desafio de vocês em relação a este prêmio agora, neste atual momento também pandêmico? A gente costuma pensar em ciência muitas vezes de uma forma limitada e também direitos humanos de uma forma limitada, enfim, por uma questão cultural mesmo. E nós pensamos que o conhecimento científico, por exemplo, ele está norteando uma faculdade de administração pública, por exemplo, ela precisa estar preocupada, comprometida com os direitos humanos. A gente, na pandemia, tende a olhar rapidamente para a saúde, evidente que é a primeira coisa que nos grita assim aos olhos o tempo todo. Então, a gente pensa nas vacinas, pensa nas estratégias dos epidemiologistas, a gente pensa, nem todos pensam, mas enfim, é esse o caminho. Mas, por exemplo, um cientista social que esteja hoje atento às consequências sociais da pandemia, ele é fundamental, ele precisa saber lidar com todos esses dados e saber trazer à tona aquilo que de fato importa para a coletividade e não para o interesse individual. Então,
Me lembro lá no início da pandemia, o que nós escutávamos, vamos sair melhores da pandemia, né? Eu olhava, ouvia um pouquinho desconfiada disso, que eu pensava, puxa vida, teria que ser uma grande reviravolta. Nós, de fato, hoje não podemos nos orgulhar de nenhuma reviravolta que tenhamos feito. E o conhecimento científico, todo o conhecimento que é desenvolvido dentro da universidade, ele esteve sim preocupado com isso, mas ele não teve o seu papel transformador como nós gostaríamos. Então, de fato, qual é o maior desafio, se pergunta na pandemia? Eu acho que continuam os mesmos desafios de uma sociedade desigual, que não percebe a harmonia entre as diferentes formas de vida, seja na vida humana, seja outras formas de vida, nós não estamos sozinhos no planeta, né? Esses desafios, eles permanecem, mas de forma muito mais aguda. No prêmio, na primeira edição do prêmio, foi difícil selecionar, porque, enfim, eram propostas realmente muito interessantes, pesquisas muito interessantes, e nós tivemos a ousadia, posso dizer assim, de ampliar o prêmio, para ficar mais difícil. Então, na primeira edição, ele foi apenas as 3 universidades públicas paulistas. Pesquisas de graduação, mestrado e doutorado em todas as áreas do conhecimento. Então, esse é o desafio número 3 ali, né? Porque a gente pensa rapidamente na área de saúde, pensa rapidamente em áreas de humanidades, educação, mas um engenheiro que não esteja comprometido com os direitos humanos, que vai projetar um viaduto tecnicamente em qualquer lugar, um economista que não esteja comprometido com os direitos humanos, o que é que ele vai propor? Quer dizer, tudo isso é o que nós queremos mexer. Então, esse é o desafio nas áreas do conhecimento e esse desafio de ter ampliado o prêmio, desculpem. Hoje, o prêmio é direcionado não só para as 3 universidades públicas paulistas, mas todas as instituições de ensino e pesquisa públicas no estado de São Paulo. Então, isso inclui o INPE, o Instituto Agronômico, o Instituto Biológico, inclui as federais que estão em São Paulo, como o UFABC, o Unesp, desculpe, o Unifesp, o FSCar. Então, a gente aumentou o tamanho do problema. E a gente quer que esse problema seja realmente grande, e a ideia enfim, contaminar as outras universidades, para usar uma palavra delicada no contexto atual, contaminar as universidades todas e os institutos federais de educação que também estão no estado. Enfim, queremos todo mundo comprometido com a vida digna. Exato. Agora, eu vou pegar esse gancho que você falou, né? Um economista, por exemplo, que não está preocupado com os direitos humanos, né? O que pode, né, gerar na sociedade. A gente tem aí o Paulo Guedes, né? Que é um exemplo nítido do que a gente está vivendo, as consequências que a gente está passando, principalmente as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, não é? Enfim, não só a classe média, ver o preço da gasolina, enfim. A gente tem aí exatamente um exemplo na prática o que é ser um economista não comprometido com os direitos humanos, né? Ou comprometido com os direitos desumanos. Eu não sei, eu poderia ter, se houvesse um prêmio Prade às avessas, a gente poderia premiar o Guedes, né? E de fato, nós temos na área da economia uma necessidade enorme de pessoas que estejam preocupadas com essa outra maneira de olhar para o nosso desenvolvimento, que não seja norteada simplesmente por um número muito abstrato, que é um PIB, né? Mas seja norteada por valores, com comprometimento com a coletividade. Aí eu falo isso, alguém pode estar ouvindo e dizendo, puxa, professora sonhadora. Bom, eu agradeço. Se eu estiver pensando isso, ótimo, porque se uma professora não estiver sonhando um mundo diferente, aí nós realmente ficamos com sérios problemas. Mas não é sonho num sentido negativo.
nós temos muitas propostas sistêmicas alternativas, inclusive na economia, que não interessam àqueles que apoiam o Guedes, ou aqueles que entendem que essa política do todos contra todos é uma política econômica que pode levar a algum lugar. Nós temos uma série de economistas talentosíssimos, de enorme sensibilidade, espalhados pelo mundo inteiro, pensando seriamente em como reduzir as desigualdades entre as pessoas e entre as diferentes culturas em termos econômicos, não só em termos econômicos, né, mas aí como você colocou essa questão, e eu aproveito assim para colocar uma outra que eu tenho pensado ultimamente. Um geólogo, uma geóloga, alguém que tá ali chamado para avaliar uma mina de qualquer coisa que seja, inclusive a origem de parte dos agrotóxicos, ela também passa por minerais que são subprodutos das minerações. Puxa, um profissional comprometido com os direitos humanos numa área como essa poderia evitar um desastre como o Brumadinho, né, que a gente aí não consegue parar de se conformar com eles, com situações como essas. Então, em qualquer área que nós pensarmos, se o conhecimento está comprometido com a vida em todas as suas formas, se coloca a coletividade à frente e não os interesses simplesmente de um indivíduo, a gente tem a diferença sendo feita, e é essa pesquisa que nos interessa, né? É essa que nós queremos valorizar. Eu tenho dito que gostaria de receber os calouros na universidade no dia do prêmio. A gente, no final das contas, escolheu um outro dia do prêmio, que é o dia 21 de maio, que é um dia internacional também que comemora, que relembra o vínculo entre a vida e o conhecimento. E que eu acho que está ótimo, mas eu queria que fosse na calorada. Sabe? Muito bem, parabéns, você entrou no vestibular, que é talvez o suprassumo do individualismo na nossa sociedade meritocrática hoje. Bem-vindo, parabéns. Agora acabou o mérito, aqui agora nós vamos trabalhar pelo coletivo, não é mais o individual. Esse é o meu, é isso que eu imagino um dia, Marilu, poder fazer, e as pessoas irem para a universidade porque querem fazer isso, não querem simplesmente sair com um diploma. Sai com um diploma e com um compromisso. É uma chancela que a gente gostaria muito que se espalhasse por todo lado. Exato, você colocou de uma forma muito interessante essa busca, né, de uma solução coletiva, né? E Josiane, aí você disse, né, por que não se alcançou, por que a academia, a ciência, enfim, não teve esse papel transformador que se esperava, né? Justamente por isso, por essa questão também individualista, por que você diz que não teve esse papel transformador que se esperava? Nós somos, né, embora a gente tenha falado muito em ciência como uma coisa bastante abstrata, as pessoas têm falado, ciência é importante, eu fico imaginando, o que será que elas imaginam que seja ciência importante? Assim, parece uma coisa abstrata. Nós somos seres de carne e osso muito concretos, né? A pandemia atingiu a todos, atingiu também a universidade. A universidade teve, e os institutos de pesquisa todos, teve que se adequar a muitas situações, e entendo que também, por conta de uma política, que, a meu ver, bastante positiva, que tem aberto espaço na universidade para as diversas origens e diversas formações na sociedade. A Unicamp tem vestibular indígena junto com a UFSCar agora, esse ano, né, por exemplo, e é um aprendizado gigantesco para a universidade acolher esses indígenas, é aprendizado mesmo, não é? A gente primeiro aprende com eles, é incrível. Então, nós temos uma diversidade também de origem socioeconômica que nos obrigou na pandemia a cuidar disso em primeiro lugar, né? Enquanto tentávamos encontrar soluções
também no campo de cada área do conhecimento, para aquilo que foi, cada uma foi convocada, né? Tivemos várias frentes de trabalho, forças-tarefa, também tínhamos isso, os estudantes que estavam em condições bastante precárias de vida, né? Não só sem acesso aos equipamentos necessários para as adaptações que fizemos, mas também sem acesso ao bandejão, né? ao restaurante universitário, que tivemos que fechar. Então foram muitas urgências. Entendo que num primeiro momento a universidade talvez não tenha tido o enorme prontidão, porque também teve que cuidar da sua casa, que era uma casa diversa, né? Sobretudo as universidades públicas, que aí é o espaço que eu conheço bem de perto. Mas me parece que essa transformação ela não veio porque não houve um impulso nessa direção. Até as medidas de proteção, o recado foi dado em geral como medidas individuais. Fique em casa, se proteja, etc. E que estava tudo correto, mas o efeito esperado era um efeito coletivo. Eu fico em casa não porque eu não vou adoecer, porque diminui a possibilidade de transmitir a doença. A mesma coisa a vacinação. Por que eu vou me vacinar? Não é para eu ficar imune, não é uma imunização. Não existe vacina que imunize completamente. Ele aumenta a capacidade do seu corpo de não desenvolver a doença e não transmitir também. Então, a ênfase é no coletivo, a ênfase deveria estar ali. Por que eu estou fazendo algo? Porque importa a todos. Eu gosto de dar um exemplo também relacionado por exemplo, a área de arquitetura e urbanismo. O que seria um arquiteto urbanista comprometido com os direitos humanos, né? Bom, aquele que tem consciência dos efeitos coletivos, de decisões individuais que elas podem ser tomadas no âmbito profissional dele, né? E que cada pessoa participa dela. Quando eu decido, por exemplo, que eu vou morar vamos radicalizar, vou morar num condomínio fechado, eu estou obrigando o poder público a fazer várias coisas a meu favor, né? Por exemplo, colocando uma estrada que possa chegar até lá, no lugar ideal, né? Eu estou obrigando o governo a organizar toda a área de transporte nessa direção, e um urbanista que produz esse tipo de espaço sem se preocupar com tudo isso, ele também está me incentivando, né, como nesse caso, como consumidor de um produto, né, aquele que vai comprar ou vai alugar uma moradia, a participar disso, que é uma ação anticoletiva. Então, eu tenho a impressão que essa mudança, essa transformação que as pessoas imaginaram, né, que fosse um pouquinho mágica, que fosse acontecer com a pandemia, ela contava com isso, que haveria uma sensibilidade para as consequências coletivas, já que a pandemia não dependia de decisões individuais, ela estava aí, né, estava colocada. Mas acho que temos cultivado por tanto tempo, e como algo tão natural, o individualismo, as decisões são tomadas a partir de interesses individuais, não só o Paulo Guedes, nós todos, né, temos feito isso de modo natural, e por tanto tempo, que parece que só tem essa forma de nos colocarmos na vida. E não é exatamente disso que se trata. A pandemia escancarou isso, mas parece que não foi muito pedagógica. Ela não sei, as pessoas não compreenderam ainda não compreenderam, me parece, que as decisões são todas coletivas. Eu chamo a vacina, por exemplo, de gesto Ubuntu, né? Que o Ubuntu é uma filosofia de origem africana e sobretudo na África do Sul, que coloca a felicidade de cada um vinculada à felicidade de todos. Então, ou todos têm, ou ninguém tem, né? É uma ideia de compartilhamento.
E para mim, a vacina deveria ter sido trabalhada nessa direção. Vamos lá, vacinamos por todos, né? Não vacinamos porque importa para uma pessoa, porque importa para todos. Agora nós estamos no momento da volta às aulas e essa preocupação é enorme, sobretudo com as crianças, porque, enfim, uma pessoa que não esteja protegida, ela pode tornar todo o trabalho vulnerável. Isso é só uma. A gente pode falar que é uma analogia para pensar tudo na sociedade, tudo. Se eu decido comprar uma coisa e não outra, se eu decido não comprar e reaproveitar, tudo que nós temos na sociedade, nós não estamos sozinhos, né? Tô vendo aqui a paisagem atrás de você, cheia de plantas, é isso, nós somos esse emaranhado, tudo ali é interdependente, né? Nós também não somos parte disso. Exato, atitudes, né? Por exemplo, a gente reutiliza um copo, né? Enfim, que nós compramos algo dentro, vou usar, olha aí, tá vendo? Tintim. E é isso, né? E sair um pouco da normose, né? Quer dizer, o que você fala também é sair dessa coisa que, né? A gente está habituado a fazer de tal maneira, por que a gente não faz de outra maneira? Estar aqui nessa paisagem também é uma atitude política. Não é isso? É isso, né? Bom, a gente precisa realmente ir de encontro a esse sonho que você falou, que é muito importante. Nós, jornalistas, né, temos também esse sonho juntamente com os cientistas, com os professores. E que conversa gostosa, viu, Josiane, que você proporcionou aqui hoje. E eu gostaria só que você desse aí o serviço final, né, para as pessoas que puderem participar desse prêmio, enfim, quem está aí na academia, ou nos institutos, nas universidades, para que participem desse importante prêmio, né, que valoriza os direitos humanos. Isso, eu vou fazer um recadinho assim especial. É para você, graduando, graduanda, você que terminou seu mestrado, terminou seu doutorado, seu trabalho está pronto. É só olhar para ele e perceber se ele tem esse compromisso que a gente estava conversando aqui. Se ele tem esse compromisso, ele está pronto, porque são projetos, são trabalhos concluídos em 2021. Então, você terminou sua monografia, seu TCC, sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado em 2021, o trabalho você já fez. Agora é só entrar no site da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, direitoshumanos.unicamp.br, e procurar ali o lugar de inscrições, preencher as inscrições, que você vai colocar os seus dados, colocar o resumo da sua pesquisa que você já tem pronto, anexar os documentos de comprovação de que você já foi aprovado, essa é a condição. E pronto, então o trabalho você já fez. A parte importante de pensar uma pesquisa comprometida com a dignidade da vida, que é a parte fundamental, está pronta e a gente quer conhecer. A nossa comissão organizadora vai, a partir de segunda-feira, se debruçar sobre as inscrições, rapidamente já fazer o deferimento e vai para a nossa comissão julgadora, que é formada por pesquisadores de toda parte, de todas as áreas do conhecimento. E eles estão ávidos para conhecer a sua pesquisa comprometida com os direitos humanos. Então, com os direito à vida, né? Eu falo direitos humanos, as pessoas às vezes pensam só no ser humano, mas o humano dentro do planeta, né? É o humano comprometido também com isso, não é só as pesquisas que estão preocupadas com questões ambientais são muito bem-vindas. As artes também estão lá, porque também se pesquisa muito em arte, comunicação também, jornalista, corra lá, faça a inscrição. E nós temos a honra e essa enorme satisfação de ter esse prêmio em parceria com o Instituto Vladimir Herzog, e quando nós fizemos essa proposta ao Instituto, eles imediatamente disseram sim e se engajaram nessa causa. Então, veja bem, sua pesquisa tem a chance de ter isso, essa chancela dos direitos humanos, junto com esse parceiro tão especial, que representa tanto
para a nossa luta nesse 2022. Então, corra lá, é até domingo, mas é fácil, é só um formulário, a pesquisa você já fez. Tá certo, Josiana, a gente agradece aqui a sua participação, muito obrigada, muito prazer em conversar com você, nossos microfones estão abertos para quando você quiser voltar, tá bem? Um Muito beijo, a obrigada. casa é sua. Foi um prazer, muito obrigada, e corram lá se inscrever, ainda tem alguns dias. Obrigada. Certo, muito obrigada. A Josiane Serrazoli, professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e coordenadora do Observatório de Direitos Humanos dessa universidade. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.